Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Maternando com Amigas. E hoje eu trouxe uma amiga muito querida para falar de um assunto que eu particularmente acho maravilhoso, porque é uma coisa que antigamente se falava muito com orgulho, as pessoas adoravam essas mães. E hoje em dia, infelizmente, se tornou um tabu. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente muitas vezes, acredito que quase sempre a gente tem até vergonha de falar sobre isso. E eu quero acabar com esse problema, porque não faz sentido mais. Então essa minha amiga, ela é a mãe da Catarina, que tem 6 anos, do Felipe, que tem 4 anos, é formada em comércio exterior e trabalhou por muitos anos aí no regime CLT. E hoje vem aqui pra gente falar sobre quem amava trabalhar, mas optou por não voltar. Sheila, essa é a Sheila, seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado participar. Obrigada pelo convite. Por falar sobre esse tema. Gente, vocês não fazem ideia do quão difícil é falar para as pessoas quando que a gente não trabalha, que a gente não voltou a trabalhar. O olhar de julgamento, assim, que as pessoas mandam pra gente, na maioria das vezes. E é muito bizarro, porque antigamente era tão motivo de orgulho a mãe que cuidava dos filhos, do lar, e hoje em dia não é. Isso. E por que eu trouxe a Sheila? Porque algumas vezes a gente já conversou a respeito disso. E em todas ela me falou assim, com um olho cheio de lágrima, com a boca cheia pra falar que ela amava trabalhar. Eu falei, tá, então por que você parou? E é justamente esse o motivo dela estar aqui hoje. Contar por que você não voltou. O que aconteceu? O que aconteceu? Antes de falar, né, sobre o que aconteceu, obrigada pelo convite. Estou muito feliz com esse canal, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tomara. Antes de falar, né, de eu parar de trabalhar, vou começar só para mostrar um pouco como trabalhar era algo muito importante para mim, né? Eu desde novinha, assim, quando eu falo novinha, quando falavam assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava, quero ter muito dinheiro. Era trabalhar, assim. Meta. Era a minha meta, eu queria viajar, enfim. Então, desde novinha, assim, essa era a minha preocupação. O que eu vou fazer? Porque eu tenho que estudar, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Aí todo mundo fala, né, o namoro, o casamento, isso não era um objetivo muito claro pra mim. Então, assim, o meu objetivo de fato era trabalhar, estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. E aí comecei a vida, desde cedo, né? Eu comecei com 17 anos. Não posso falar, senão eu lembrei de uma história, mas aí a gente se prolonga muito, amiga. Se você resumir, pode falar. Eu comecei com 17 anos, essa história é bem bacana, eu vou falar rapidinho. Eu terminei o terceiro ano com 17, tinha acabado de completar 17 anos, e aí eu já ia iniciar uma faculdade, eu já procurei estágio. Aí consegui um estágio, mas era pra começar em janeiro, não podia, porque eu ainda não tinha iniciado de fato a faculdade. Mas tanto que eu queria, mas eu consegui outro rapidinho. E fui contratada, enfim, fiquei lá, nem lembro agora, uns 2, 3 anos, mas eu fui contratada como estagiária. E aí quando eu fui efetivada, quando eu fui pra RH, a menina ficou em choque. Ela falou assim, é proibido ter menor de idade aqui. Não posso nem falar, né, onde foi. É proibido ter menor de idade. Então, assim, ninguém sabia, não notaram, né, acho que a idade. Não prestou atenção nesse detalhe. No seu currículo tava a idade, mas ninguém prestou atenção. Mas então, e aí esse sempre foi o objetivo. Então eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 17 anos. Eu digo muito nova porque na época não tinha menor aprendiz. E criança, menor de idade trabalhar era um crime. Né? Hoje a gente... Ainda é, que existem alguns programas voltados para estudantes, 4 horas por dia, então tem... Na minha época não existia, então eu ficava lá no desespero pra chegar o momento de eu poder trabalhar. E aí eu consegui, comecei com 17. E a partir desse momento, assim, eu fui a pessoa responsável por mim. Financeiramente falando, financeiramente, né? Eu que me bancava, no geral, inclusive em casa, então, enfim, o trabalho sempre foi algo muito forte, muito importante. Então sempre me dediquei, estudei, trabalhei, a gente muda de empresa, é promovido, né? E vai virando assim um viciado em trabalhar. Famoso workaholic. Isso. Como eu tinha comentado, assim, não era um objetivo tão grande na minha vida. Nossa, eu quero casar, ter filhos. Eu não tinha essa visão. Eu sabia que isso ia acontecer um dia na minha vida, eu tinha certeza que eu seria mãe. Não sabia quando, mas eu tinha certeza. Mas não isso tava surgiu. Pressa, né? Não, porque não era um objetivo, de fato.
Na verdade, sinceramente, se eu tivesse que optar em ter filho, talvez eu optaria, eu digo, se eu tivesse que decidir, agora eu quero ter filho, talvez eu não tivesse feito isso, porque só de pensar que eu ia perder a minha vida, eu teria que abrir mão da minha vida, era uma coisa que me deixava muito nervosa. Eu achava que eu não... meio egoísta, mas eu achava que não ia rolar. Só uma observação, eu tenho várias amigas que também engravidaram assim no susto, ou porque falhou o dia, ou porque foi pegando a tabelinha, enfim. E várias falaram, graças a Deus que isso aconteceu, porque se eu tivesse que escolher parar para ter, eu não sei se eu teria tido coragem. É exatamente isso, é exatamente isso. E você já era casada? Já. Mas assim, foi recém, né? A gente se mudou em dezembro de 2018. Dezembro. E a minha última menstruação foi em dezembro. Então, em janeiro, né? Eu achei que fosse meu ovário policístico, amiga. Porque eu tomei anticoncepcional por muitos e muitos anos, se eu não me engano, desde meus 15 anos. Eu tava 6 meses sem tomar e eu fazia o controle certinho na tabelinha, né? Olha lá, ó. Meu primeiro filho foi tabelinha. Tá? Mas funcionou, né? De 6 meses. O que acontece? Nem posso culpar a tabelinha, tá? Mas é porque eu esqueci. Porque aí a gente junto, morando, não existe mais dia pra se ver. Antes a gente tinha dias certos na semana. Eu olhava lá no aplicativo, vou lá essa semana, não podemos fazer nada. Exato, eu sabia, né? Falava, putz, esse dia a gente vai se ver e eu não posso, né? E aí já se precavia. Mas aí, estando junto com a pessoa ali 24 horas, eu esqueci que existia essa opção de engravidar, essa possibilidade de engravidar. Enfim, daí descobri. Então, assim, era muito recente, a gente quase não... Nós não convivemos juntos na mesma casa sem a minha filha, sem a nossa filha. Porque ela já tava ali na barriga. Nossa, é verdade. Pensando assim, é verdade. Foi, porque assim, foi em dezembro. Eu tenho certeza que eu engravidei em janeiro, é uma coisa que eu sinto. Então foi, enfim, a gestação toda de 2019 inteiro, gestando até que ela nascesse, né? E tava tudo certo, eu trabalhava, né? E antes de sair do trabalho, eu falei pra minha chefe assim, não coloca ninguém no meu lugar. Eu volto, tenho certeza absoluta. Não, mas Sheila, pensa. Eu falei, não, eu volto, é um fato. Eu não vou ficar sem trabalhar. Amava, né? Eu gostava muito. Aí ela falou assim pra mim, tudo bem, tranquilo, não quis mais discutir, né? Ela falou, depois que você tiver, a gente conversa e resolve. Eu falei, não, tá bom. Aí tudo bem, tive minha filha, tudo maravilhoso. A licença maternidade, quando eu estou prestes a voltar, minha filha tinha 6 meses, né? Começou a pandemia. Nossa. Aí... E aí, assim, a pandemia, eu acho que todo mundo... Não sei se todo mundo, mas pra quem tá assistindo e não lembra, mas a gente não podia sair de casa, a gente não podia receber visita. Então, assim, fiquei em casa. Eu não tinha nem escola pra colocá-la, porque não tava tudo fechado. Não podia chamar uma babá, porque não podia se ver. Não podia se ver. Aí eu pensei, vou deixar com a minha mãe e ir trabalhar, mas também tinha que ser home office. Enfim. Aí no primeiro momento foi até meio que forçado você não voltar pensando na pandemia, assim, né? É que assim, pensa, ela tava com 6 meses, eu tava ali no limite pra voltar de fato. Não, é que quando o mundo voltou não, mas assim, quando começou a pandemia, ninguém nem sabia o que era o trabalho de casa. Não. O online, não era... Tava todo mundo tentando aprender a trabalhar de casa, e aí você com um filho pequeno... E eu amamentei, né, os meus filhos, muito tempo. E a minha filha, em específico, ela era uma bezerrinha, vivia grudada. E aí eu falava, como que eu vou tirá-la do meu peito pra trabalhar? Então, assim, antes de eu chegar nesses 6 meses, pensa assim, eu já estava no limite de fato voltar ou não. Eu sofri demais, eu chorava, eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso, porque eu falava assim, o meu pensamento era assim, eu quero ver a primeira alimentação da minha filha. Eu quero estar ao lado dela quando ela der o primeiro passo. Eu quero ver, eu não quero que outra pessoa... Eu podia ver com a minha mãe, se ela poderia ficar, a gente via um jeito. Era pandemia. Mas assim, antes de ser a pandemia, eu já estava pensando nisso. Então assim, eu podia ter visto isso, mas assim, eu queria fazer do meu jeito, entendeu? Eu queria fazer, não, ponto. Eu sou 100%... Ó, já me dá até vontade de chorar, porque eu nasci pra ser mãe, era o maior sonho da minha vida, e eu quero estar presente em tudo, eu amo estar com os meus filhos, eu amo... um exemplo bobo, o Lipe foi fazer uma viagem de pescaria que ele faz todos os anos. Ele foi com as crianças sentadas,
E ele voltou com as crianças engatinhando. Então, Parece bobeira. E pra ele tudo bem, ele ficou super feliz. Ai, pra mim, eu tava aqui, que legal. Se eu não tivesse, eu ia ficar muito chateada. eu ia chorar. Tenho Muito, eu certeza. gosto de estar no controle da situação. Ah, mas é nosso filho. Eu não sou cara. virginiana, viu? Não sei o quê. Eu sou taurina. Você se também, né? Eu não sei muito, só sei que come bastante. Adoro, eu gostava de comer de TV. E aí foi isso. Então, assim, até chegar nesse momento da pandemia, eu já tinha na balança, era muito maior eu estar. Só que, assim, aquele meu outro lado de gostar de trabalhar, e fora o gostar de trabalhar, eu era totalmente, 100% independente financeiramente. Desde os 17. Então, imaginar que eu dependeria de alguém, sendo que eu não dependi do meu pai desde os 17, como? E eu engravidei, eu tinha 30 anos. Então, é muitos anos já, né, com essa independência. E isso era uma coisa importante pra mim também. É muito dolorido. É. Né? É muito dolorido você passar pelo processo de aceitar que só uma pessoa vai ser a provedora financeiramente e que até pra Que não você sou eu. e que até para você pintar o seu cabelo, Fazer uma você vai ter unha. que usar o cartão em conjunto, que é ele que paga. E aquele pensamento, eu vou Não ter é que fácil. pedir ou vou ter que avisar? Como que funciona? Eu não tinha noção. Porque, assim, de fato não foi uma coisa planejada. E durante a gestação eu tinha certeza que eu voltaria, então eu não pensei sobre isso. E eu tive aqueles 6 meses pra pensar. Só que aí veio a pandemia, então, assim, o caminho tava bem nítido. Eu não Deus. voltei. É, ele age, né? Até nessas coisas difíceis, como foi a pandemia, a gente... Não, eu acredito muito que, espiritualmente falando, tá? Nem vou entrar em questão de religião, mas no meu ponto de vista, tinha que acontecer por inúmeros motivos, mas o principal foi, acho que, pra gente abrir os olhos pro que realmente vale a pena, né? O quanto a gente se fortaleceu aqui dentro da minha casa, como família. Como família. Quanto você passa a dar valor em coisas que antes pra você eram normais, né? É muito louco isso. Foi. Então aí eu não voltei, né? Minha chefe, você tinha razão, não vou voltar. E foi aí que iniciou. E parece super tranquilo, né? Nossa, que lindo. Então, e parecia tudo certo, tudo lindo. Mas por dentro, pra mim, dentro, não tava tudo tão lindo. Porque de fato eu já tinha decidido, né? Que eu ia abrir mão de uma parte minha. E uma parte muito importante, que é uma parte que eu construí a minha vida inteira até aquele momento. Que era o meu objetivo, né? Eu sempre priorizei muito isso. Isso sempre foi muito forte. Isso foi falado com o Fábio e ele teve algum questionamento? Ou ele achou importante a sua decisão? Gente, assim, eu vou ser muito sincera. É claro que a gente tem, de certa forma, um lugar de privilégio. Eu considero um lugar de privilégio você poder parar de trabalhar. Não é? Muito privilégio. Pensando que o seu companheiro ou companheira vai conseguir arcar com as despesas da casa. Sim. Eu nem tô pensando em me sobrar dinheiro pra eu poder gastar no shopping, porque nem me sobra. Tipo assim, não é mais a minha realidade, porque a gente tem que saber cortar gastos. Mas assim, é um lugar de privilégio enorme. Mas ao mesmo tempo, é um lugar de tanta dor, assim, eu preciso me controlar pra não chorar. Porque as pessoas, elas... Parece que você tá rasgando seu diploma. Quantas pessoas já me falaram assim, Exato. nossa, mas você não vai voltar a atender? Aí você fica assim, mas você estudou tanto. Eu estudei, eu só tô fazendo uma pausa. E eu quero fazer, eu gosto de estar com os meus filhos. Eu tenho 3 crianças pequenas, né? Primeiro que assim, cada um tem uma opinião. Eu até poderia trabalhar e usar 100% do meu salário para pagar 3 escolas ou uma escola e 2 babás. Mas assim, se eu posso e eu quero, né? Não aponta para uma mãe que decidiu ficar em casa porque Sim. pode e julga ela porque eu me sinto tão inferior. Tão inferior, porque as pessoas falam comigo como se eu fosse uma louca. Tipo assim, você é uma dentista, você é uma especialista. Tá bom, e hoje eu sou mãe, eu amo ser mãe, eu amo ficar com os meus filhos. Mas assim, pra acalmar seu muito louco coração, isso, né? é um processo e essa parte vai passar. É que Porque ele é recente. eu senti muito isso. Porque assim, a gente, é uma renúncia, foi uma renúncia de mim mesma, de uma parte de mim, que eu já renunciei e já tava muito dolorida. Um certo
o meu marido, pra ele, você perguntou da conversa. Nós conversamos e ele, pra ele, eu estar com as crianças era o mais importante. E ele falou, não se preocupa com essa parte, né, que ele ia dar um jeito. Então, assim, pra ele estava tudo bem. Na verdade, era o que ele gostaria, no fundo. Que a filha dele estivesse bem amparada. E ninguém melhor do que uma mãe pra amparar o filho. Então, assim, a gente tá renunciando. Sim. Tudo bem, estava tudo bem com o meu marido, mas assim... Tudo bem, mas ao mesmo tempo não dá uma insegurança do tipo... Eu, pela primeira vez na minha vida, desde os 17 anos, óbvio, eu era dependente de alguém. E esse alguém não era meu pai e minha mãe, que eu tenho certeza absoluta que me amam pra vida inteira. Era um homem que eu casei, que eu amo, que me ama, que a gente tá construindo uma família, mas que... Cara, a gente ouve tanta história... Mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia da manhã. E fora isso, é o olhar, a crítica e às vezes até a preocupação genuína de pessoas que te amam. Só que a preocupação genuína delas ferem a gente. Muito. Eu nem acho que muitas vezes o julgamento é proposital. É pensando no nosso... Caramba, mas nos dias de hoje... E é uma fase, vai passar, vão crescer, eu vou voltar. E eu ouvi de pessoas assim que... Duas assim que tem muito nítido vivo dentro de mim, que me amam mesmo, real, eu sei disso e eu amo, mas me falando, uma me falou, o que você tá fazendo da sua vida? O que você vai viver depois? E aí eu falei, gente, sabe, daquele choque. E a outra falando assim, Sheila, como você fez tudo, você faz, você é decidida, você resolve, né, porque eu que comprei minhas coisas, como que você vai ficar sem isso? Como que você trocou uma coisa tão grande, tão boa pra ficar em casa? Assim. E aí você ouve isso, você fala, meu Deus, mas eu amo tanto meu filho, mas essa troca é ruim mesmo? Você começa a se colocar. E tudo mãe de primeira viagem, né? Então tudo é muito novo. Tudo é muito novo. E aí você comentou uma coisa que é a pausa. E, isso é toda mãe. Pense na vida como uma pausa. Porque a gente sofre menos. Não, mas é porque não é só sofrer, é de fato uma realidade, né? Eu vim de uma geração que eu imagino que as pessoas, mais ou menos da nossa idade ou da minha, não sei muita diferença, eles queriam tudo. A gente achava que a gente ia chegar nos 30 anos, cara, assim, ó, na paz de Deus, com a vida ganha, com tudo certo. Então, de fato, eu tava me esforçando pra isso, mas é que o meu esforço não tava incluindo família até então. E de repente eu falava, nossa, eu me esforcei tanto pra conquistar algo e agora veio outra coisa e eu vou largar a mão daquilo que eu queria. Então, e eu queria tudo pra ontem. Óbvio que eu ainda não tinha tudo que eu queria, né? Eu tinha muita coisa pra conquistar. E como eu queria tudo pra ontem, quando eu enxergava aquilo, eu me vi em casa. Eu trabalhava num lugar, Thaís, que eu me comunicava muito. Aliás, sempre foi. É muita comunicação. Mas esse último, eu fazia parte do treinamento, então eu falava com pessoas. Eu chegava no escritório, eram todas as horas, 8 horas, 9 horas, falando, conversando. E eram brasileiros, pessoas da América Latina. Então, assim, era o dia inteiro conversando, falando, explicando, enfim, dando aula lá. Então, de repente, eu tava dentro de casa, com uma recém-nascida. Meu marido, numa pandemia. Ah, mas já passaram 6 meses, mas assim, depois a gente não podia sair, não tinha pra onde sair. Então, assim, foi muito difícil, porque o meu mundo, ele virou do avesso, ele mudou completamente. E eu sofri muito, porque parece muito bonito, né? Casal, filhos, tudo certinho. Mas não é, porque dentro de mim tinha muito sofrimento. E eu sofri no mínimo 1 ano, calada. Porque se eu fosse contar pra alguém, a pessoa ia falar, mas você escolheu. E eu ia falar, é verdade, eu escolhi. O famoso dedo na cara, né? Podia até ser um dedinho com carinho, mas não ia. Na cara. Eu te avisei. Eu te avisei. Então, realmente foi muito difícil. Eu senti isso, porque amigas também perguntavam, mas e agora? O que você vai fazer da sua vida? Mas e daqui uns anos? E tinha gente falando, e se ele te trair? E se não sei o quê? Que não é uma coisa... e não tô falando que as pessoas estão erradas de pensar nisso, mas a verdade é que, cara, às vezes a gente tem que confiar no processo. E eu confiei, né? Eu confiei. E logo em seguida, eu engatei outra gestação. Então, a minha filha tinha 1 ano e meio. Foi assim, a gente falou assim, eu falei pra ele, falei assim, ó, sinceramente, falei pra ele, eu larguei esse lado da minha vida por ela. E eu tava pensando, vamos ter outro. Assim, tudo que eu fiz pra ela eu faço pro outro nenê.
E aí nunca mais eu preciso largar. Olha a minha cabeça, né? Eu não tinha nem ideia do que vinha. Eu nunca mais preciso largar a minha parte profissional. Porque se eu voltar agora, porque ainda eu queria voltar de alguma forma, tá? De alguma forma não, eu queria voltar mais ou menos no que eu tinha, de fato. Então, porque se eu voltar, eu não vou mais largar. E aí eu não vou mais ter mais filho. Eu falei isso pra ele, porque aí eu não vou fazer diferença. E aí ficou nessa, putz, e aí, né? Nessa, acabei engravidando. Nem chegamos a decidir de fato, mas Veio. veio. Acho que Deus já tinha preparado tudo. Já, foi perfeito. Então, assim, ela era muito pequena, estávamos na pandemia ainda, eu estava grávida. Amamentava, inclusive, ainda. Então, aí que sumiram as minhas visões de voltar ao trabalho, né? Aí sumiu, total. Aí foi outra gestação maravilhosa, um parto incrível, muita coisa boa. E eis que depois eu estava com 2, porque ela era pequena, ainda era um bebê quando ele nasceu. Estava com 2 bebês, amamentando, não saí de casa, porque logo em seguida, quando ele nasceu em 2021. Então foi quando estava recém voltando. Porque teve a segunda coisas. onda em 2020, né? Isso. Foi 19, 20, e aí depois que começou a melhorar. E aí começaram a voltar as escolas, começaram, né? O mundo começou a voltar como era, de leve como era antes. Mas eu me via naquela posição aqui. Só que naquele momento eu já estava vendo as coisas como uma pausa. Porque aí eu respirei, eu falei assim, nossa, minha filha que era recém-nascida, era aquele sufoco à noite, né, de não dormir. De repente ela tá dormindo. Então assim, aí nessa hora parece que caiu a ficha. Aí eu falei, não, de fato existe pausa, existe momento. Pra que o desespero? Né? E aí tem certas coisas que acabam acontecendo, né, um episódio com meu filho e tudo, que a gente revê muitos conceitos. Eu queria muito. Ai, Eu queria muito. Não, gente, ó. Vamos ver se ela vai deixar. Eu queria muito que você compartilhasse. Porque um pouco antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando a respeito do tema e tudo mais. E ela me contou uma situação tão assim, forte, que hoje, depois de tudo que eu escutei você falando até agora, eu entendo que Deus estava te preparando para esse momento. Porque você foi muito iluminada, assim. Foi muito. Eu acredito muito nisso de evolução espiritual. Eu acho que você chegou no seu nível de verdade. Eu acho que você não reencarna mais. Não! Não. Então, conta. Ela vai contar o que aconteceu, o que ela falou, e vocês vão concordar comigo. Porque meu filho nasceu em 21, né, no final do ano, 2021 no final do ano, e as escolas tinham recém voltado. E aí, vamos pensar um pouco assim, as crianças estavam todas dentro de casa. Tinham acabado de tirar máscaras na escola. E aí saíram todas, estavam de máscara antes, tiraram todas as máscaras. Os vírus, eles fizeram a festa. Mas até então, eu como mãe não sabia disso, porque a minha filha ficou a primeira vez doente no dia que eu entrei em trabalho de parto. A minha filha nunca tinha ido ao hospital. Gente, eu sou um pouco desatenta a essas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, quando eu engravidei da minha filha, eu tinha certeza absoluta que minha gravidez seria perfeita, que eu teria parto normal, amamentaria e tudo seria perfeito. Foi normal? Dela, não. Aí Ela foi cesárea, né? acabou sendo, mas tem muita história também. Mas acabou sendo cesárea. Então, quando eu fiquei grávida do meu filho, era a mesma coisa. E assim, como teve a pandemia, a gente não saía. A minha filha não ficou doente. Sim. E eu sou um pouco desatenta, assim, eu nem sabia o hospital que atendia, porque a gente mudou de convênio numa época e tal. Eu nem fui atrás. De verdade, assim, bem inocente. Foi até imprudente, inexperiente, mas eu não sabia mesmo. E aí, minha filha começou a espirrar, sabe, ficar um pouco mal, assim. Então, assim, eu entrei em trabalho de parto na madrugada e minha filha tava mal. Aí, no dia seguinte, eu contratei, né, uma equipe pra esse parto. Porque eu queria dar um novo sentido no parto. E aí, a enfermeira obstetra que falou, ela foi em casa, né, a gente foi se falando a noite toda, não sei o que, e no outro dia de manhã ela foi em casa. Isso, a minha mãe já tava vindo, já tava todo mundo se organizando. E naquela hora que eu fui sair de casa pra ir ao hospital, eu fiquei na dúvida se eu saía pra ir ao hospital pra parir ou pra levar minha filha ao hospital, porque ela estava muito mal. Ai, Muito mal, coisa que ela nunca tinha ficado. Sim. Então, foi a primeira doença da minha filha, a primeira vírus dela. Então, assim, só que não tinha opção, né? Você está em trabalho de parto, não tem opção. Então, ela foi com minha mãe e eu fui. Aí, tudo bem. Ele nasceu, voltamos pra casa, deu tudo certo. Com 10 dias de vida, o nenenzinho desse tamanhico, eu senti ele um pouco quente.
E aí eu coloquei o termômetro e de fato tava com febre. Mas inexperiente, apesar de já ter tido uma filha, eu não tinha experiência em doença, eu falei, nossa, que estranho. E mandei mensagem pra pediatra. O pediatra falou, vai pro hospital, porque recém-nascido tem que ir pro hospital. Fui pro hospital. Qual hospital? Eu não sabia. Amiga, mas é por Deus, porque assim, era uma sexta-feira, a gente era rodízio do carro. Que hospital ir? Putz, que hospital que aceita aqui perto? A gente foi pra um, não tinha mais... Como chama aquilo? Não tinha... a gente foi pra um hospital onde não tinha mais aula infantil nesse hospital e a gente não sabia. Aí falou assim, ah, tem esse outro. Eu passei por isso também com um hospital aqui perto. Foi aqui perto, talvez seja o mesmo. Cheguei com o lead lá super ruim, cheguei lá, não tinha... Falei, Exato. o quê? Não, tiramos. Falei, não. Aí a gente falou, putz, vamos num outro que é bem legal, só que um pouco mais longe, que eu já tinha referência. Só que era rodízio. E na minha cabeça, juro, porque eu sou uma pessoa super positiva nesse sentido, ele tá com uma febrinha, cara, vai passar. Uma coisa boba, né? Tanta criança ficar doente. Não, de verdade. Eu fui com a minha alma até que leve, eu não tava preocupada. Putz, mas é rodízio e pega muito trânsito sexta-feira. Ah, então vamos num outro que é um pouquinho mais longe, mas dá pra ir. É melhor. Então a gente foi. Aí chegando lá, assim, lotado. Mas assim, eu nunca tive um pronto-socorro infantil. Então eu não tinha muita noção, mas era extremamente Tava no master cheio. dos vírus, né? Hoje, imaginando, hoje conhecendo o pronto-socorro, estava absurdamente cheio. Mas me passaram na frente de todo mundo por ele ser recém-nascido. Resumão da história, ele tinha que ficar internado. Então foi feito um monte de exame nele, exame de sangue, aquele exame da medula. Ai, um monte. Então assim, é coisa que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. Eu já era mãe, mas eu nunca tinha vivenciado isso. Aí uma médica virou pra mim e falou assim, a chefe das médicas, extremamente grossa. O pulmão do seu filho está cheio, vem ver a tomografia, você não pode ficar no quarto, porque me levaram para um quarto. Porque aqui no quarto a gente não tem, não é 24 horas de atendimento. Não é Como uma UTI, a Como UTI ela é isso. assistida 24 horas. Ele tinha que ir para uma UTI, até pelo tempo dele. Ele precisava de uma assistência, porque se desse alguma coisa tinha que agir rápido. Em pânico, ele tinha 10 dias. E aí ela mexeu o jeito dela, ela falou assim, nós não temos UTI nesse hospital, só UTI neonatal. Ele já saiu, então não pode. Só que eu vou te deixar no pronto-socorro, porque no pronto-socorro você tem médicos e enfermeiros 24 horas. E se tiver uma intercorrência, eles estão prontos para te atender. E eu falei, não, eu não vou ficar no pronto-socorro. Ela virou as costas, saiu, bem assim. Estava sozinha porque era pós-pandemia, você não podia fazer nada acompanhado. Aliás, eu já era acompanhante do meu filho. Exatamente. Então eu não tinha a opção de ter outra pessoa. Só que, gente, porpério, né? 10 dias. 10 dias. Filha em casa, você também fica com Filho em casa que já tinha se recuperado, mas estava em casa, amamentando. Aí desci pro pronto-socorro aos prantos. E aí as enfermeiras... Gente, enfermagem é tudo na vida. As enfermeiras foram maravilhosas. Me alocaram no pronto-socorro, onde tinha mais de 20 crianças doentes, de todas as idades. Só que por lá eu fiquei durante 2 dias. Por quê? 2 dias sentada numa cadeira no pronto-socorro? Sabe, eles colocaram pra mim, eu tive até um atendimento preferencial, né, nesse hospital. Eles colocaram pra mim aquela cadeira de acompanhante, de que alguém que tá dormindo no quarto, sabe? Dá uma esticadinha, que dá pelo né? menos uma inclinadinha. Então eu tive um atendimento, acho que as pessoas se Você realmente é solidarizam. positiva, ela é muito positiva. Não, eu tive bastante, graças a Deus. As pessoas, a vida é muito boa, porque a gente passa por situações, quando a gente para pra reparar, tem muita gente boa em volta. Muito. Então, assim, eu tive essa cadeira, coisa que outras mães não tiveram, mas também ninguém tava com neném de 10 dias, né? Eu amamentava aqui, jorrava leite desse lado, porque eu sempre tive muito leite. E não dava nem pra tomar banho. E eu não queria sair de perto do meu filho. Então eu fiquei lá. Então eu vi de tudo, gente. Foi noite e dia, eu vi de tudo. Eram crianças... Eu quase vi um menino entubado do meu lado. Entubado, assim. De eles já estarem com todos os instrumentos pra de fato fazer. Então meu filho tava aqui, desse lado, eu sentada. E tinha uma maca do meu lado esquerdo, onde todas as crianças do pronto-socorro chegavam e iam pra lá. Pra receber medicação, E aí eu comecei a entrar em pânico. Porque eu olhava as crianças todas com muito catarro, todas espirrando, com muita tosse, fazendo inalação. E aí eu falava, meu filho tem 10 dias, meu filho tem 10 dias. E foi nessa hora que eu falei pro meu marido, me traz um livro pra eu ler, eu preciso me distrair, eu estava amamentando, tudo. Só que não adiantava. Eu comecei a ligar pro convênio.
falando, eu tô com meu filho aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E de 2 em 2 horas eu ligava pra pressionar, pra eles acharem uma UTI pra eu poder levar. E eles falavam, a gente não tá achando, mas tá buscando e tal. E aí eu comecei a ligar pros hospitais particulares de São Paulo. Mas eu liguei pra todos que você pode imaginar. E eu falava, eu pago o valor que for, eu só preciso sair daqui, meu filho tem 10 dias, tem muita criança doente, eu preciso sair daqui. E eles falavam, não, moça, não é sobre dinheiro, nós estamos com uma fila de UTI aqui. A gente não tem vaga. Então, assim, não tinha vaga de UTI em São Paulo. E ainda tinha, mesmo acabando a pandemia, ainda tava muita gente doente. É que com Covid, né? acabou a pandemia, só que aí as crianças voltaram pra Economicamente falando, né? Mas aí as crianças voltaram pra escola e aí todo mundo ficou doente. Por isso que não tinha UTI infantil. Não, mas ainda tinha muita gente na UTI com Covid. Também. E aí eu comecei a entrar em pânico, só que eu surtei. Eu surtei mesmo de desespero. Só que chegou uma hora que nem eu tava mais aguentando o meu desespero. E quando você deu início pra essa história, assim, foi o momento da minha vida que eu mais me conectei com Deus. Foi o momento mais intenso. Não, eu tô me segurando. Foi a maior conexão que eu já tive até hoje. E eu aprendi muito com isso, assim. Quando eu preciso, em certos momentos, eu tento reativar toda aquela fé. E aí eu comecei a rezar. Eu não tinha mais força física, eu não tinha força psicológica, eu não tinha força emocional. Eu nem sei mais que força pode existir, mas eu não tinha mais. Eu estava... E aí eu falei pra Deus, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou do lado do meu filho, eu não vou sair daqui. Eu estou amamentando meu filho, porque por Deus eu ainda tinha muito leite. Eu estou cuidando dele, eu troco fralda, eu faço tudo. Naquele momento eu rezei muito, eu pedi pra ele proteger, né, meu filho, pra que não pegasse nenhum vírus, nenhuma bactéria. E pense, ele estava num lugar onde todas as crianças precisavam de UTI. Então tinha muitos vírus ou bactérias. E naquele momento eu falei pra ele assim, eu estou fazendo tudo que eu posso, tudo que tem dentro de mim pro meu filho. Antes dele ser meu filho, ele é seu. Então, nesse momento, eu tiro de mim a responsabilidade de protegê-lo nessa parte de doença. Eu entrego pra você. É totalmente sua, a partir de agora, mas eu falei muito sério, a partir de agora eu não me preocupo mais com isso. Tiro de mim. Nossa. O que você achar que tem que ser feito, vai ser feito. Se você precisar levá-lo, tiver que levá-lo de volta, você leva. Se tiver que pegar algo e melhorar, pega. Eu não sou responsável, eu não posso fazer nada. Isso é seu. Eu vou estar aqui cuidando dele, mas eu te entrego ele. E aí eu até mentalizava, sabe? Eu entregando mesmo. Vocês estão entendendo porque eu falei que ela não reencarna mais, né? Porque pra uma mãe conseguir falar isso, você tem que estar muito conectada com Deus, assim. Eu creio muito, eu sempre acreditei muito em Deus, muito. Mas eu nunca tinha chegado nesse estágio. Sim. Até porque eu estava numa situação que por mais, Thaís, que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse tudo, eu não tinha controle. Eu não tinha como ter controle. Eu não tinha como ter controle do espaço, das doenças. Eu ligava para os lugares, eu tentei de tudo, eu não tinha mais para onde ir. Então é só Deus nessa hora. Então assim, eu entreguei o meu filho para Deus e falei que ele podia dar o destino que tivesse que ser dado para ele. Que eu não iria me revoltar, que eu acreditaria nele 100% ainda, independente do que acontecesse. E que eu estaria ao lado do meu filho, em qualquer momento. A partir daquele momento, eu me transformei. Amiga, tirou um peso da minha alma. Eu consegui ficar leve. Ficar leve, assim. Eu não me preocupava se ele ia pegar algo, não. Juro, assim, foi... Eu consegui até dormir sentada na cadeira. Porque, assim, eu tirei. E aí foi. Fiquei 2 dias lá. Aí a gente encontrou uma UTI, né? Entrar em contato. Em Jundiaí. Então, assim, foi a coisa mais... Nossa, então você foi pra outra cidade. Porque, assim, até chegar essa Jundiaí, essa UTI em Jundiaí, ai, apareceu uma, mas não deu certo. Ai, apareceu, então, assim, eram muitos, sabe? Muita, assim, esperança e depois a tristeza. Então, assim, eu até nem contava mais pra ninguém da família, porque eu falei, eu só vou levar a notícia e depois tirar, sabe? Fiquei ali tranquila.
E aí ele falou assim, apareceu em Jundiaí. Era outra cidade. O Hospital X. Menina, podia ser qualquer hospital. Eu estava indo. Pronto-socorro é loucura. Não para. Ele é 24 horas. A pessoa que trabalha lá tem noção do que é isso, mas ela vai embora. Eu não fui embora. Eu e muitas mães ali, tá? Eu não fui a única. Mas é que eu era a única com um bebê tão pequeno. Então, eu falei, não, vou. E aí deu super certo. Mas aí foi maravilhoso, né? O rapaz da ambulância já foi um amor quando chegou pra me pegar. Ele me levou e falou, não, vem na frente comigo conversando, não sei o que. Foi tudo lindo. Cheguei lá no hospital, nossa, pena que eu esqueci o nome do hospital. Maravilhoso, maravilhoso. Se você lembra, depois você me fala que eu coloco na descrição, então, que a gente tem que falar. elogiar pessoas boas e lugares bons. Nossa. Que o mundo precisa de mais, com certeza. A área da enfermagem, os médicos, foi tudo maravilhoso. A gente podia... Aí lá eu tive a UTI, era o berço, né, a caminha berço do nenê, e aí eu tinha a cadeira e o sofazinho. Então eu fiquei num quarto. Eu estive ao lado dele o tempo todo, eu podia tomar banho. Então assim, foi outro ambiente. E é impressionante que ele chegou lá, amiga, ele mudou até a feição. O nenê mudou a feição. Ele ficou mais corado, tudo mudou. Porque o ambiente de pronto-socorro é complicado. É muito ruim. E aí, né, aconteceu tudo isso, ele ficou tudo bem, deu tudo certo. E aí eu falava, vou voltar a trabalhar. Deus me presenteou 2 vezes e depois meu filho ficou bem, porque tanta coisa que a gente ouve que Poderia ter acontece. acontecido, lógico. E aí naquele momento eu tive certeza da pausa, porque eu falei, eu passei por situações que passaram. E aí naquele momento eu decidi não sofrer mais. Estava muito mais alinhada com meu marido também, porque isso é muito importante. Porque aí o pessoal acha assim, parou de trabalhar, tá tudo certo. No meu caso, estava tudo certo, mas também foi uma construção entre casal. Até porque era tudo recente, lembra que a gente não teve tempo sozinho. Como casal. Tudo novidade. Foi tudo novidade. E até ali a gente já estava muito mais alinhado. Querendo ou não, essas situações complicadas, elas fortalecem bastante. Você comentou da Covid, né? E essa também nos fortaleceu muito, quanto casal e quanto família. Sim. Então eu consegui relaxar. É uma coisa que eu quero falar, embora eu não precise falar, mas eu quero muito falar, é que se você é uma mãe que optou por voltar a trabalhar, ou porque você quis, ou por uma questão de necessidade, também tá tudo bem. Não existe você ser menos mãe por não estar com o seu filho, muito pelo contrário. Eu acredito muito que a gente tem que estar feliz com a gente mesmo para poder estar bem com o nosso filho. E muitas mulheres estão bem consigo mesma quando elas saem para trabalhar, vêm outras pessoas. Não tem nada a ver. Mas também não é justo a gente que tá fazendo uma pausa para cuidar dos filhos levar uma culpa, né? Sentir uma coisa porque não entendeu? Todo mundo tá certo. A maternidade é difícil, ela é cheia de peso, ela é cheia de julgamento. Então, né? A gente às vezes olha pra uma pessoa e não tem noção do que tá acontecendo com ela. Olha a Sheila. Nossa, não trabalha. Tá bom, mas olha o que ela passou. Você não sabe, né? Então, é muito difícil. Eu acho que a maior questão aqui nesse canal é justamente isso. É a gente conversar, bater papo, se encontrar, trocar experiências, mas sempre fortalecer muito essa ideia de que todas somos mães, né? Todas fazemos o nosso melhor, cada uma dentro da sua realidade, dentro do que acredita. Eu tenho amiga que inclusive vai ter vídeo aqui que fala, eu poderia ficar sem um centavo, mas eu não sairia do meu trabalho. Eu amo trabalhar e eu não consigo ficar em casa o dia inteiro com meus filhos. E ela também é uma excelente mãe. Por quê? Porque ela gosta dessa questão. Né? Eu acho que tudo tá certo, tudo é alinhado. Um padrão certo, tem um padrão. Uma forma certa de seguir. Tem. Eu acho que é muito individual. Eu Muito. nunca me imaginei em casa com meus filhos, mas hoje pensando, não poderia ter outra pessoa fazendo. Eu vi os meus filhos comerem pela primeira vez, andarem pela primeira vez, caírem pela primeira vez, falar pela primeira vez. Tudo. E eu não queria perder isso. E é muito lindo, é maravilhoso. Eu acho que a minha maior missão da vida é ser mãe. Eu não vou entrar em detalhes porque não é o momento, não é o foco, mas eu tive muitos anos assim, sozinha, porque meu pai ficou muito doente por muitos anos, minha mãe cuidou do meu pai muitos anos no hospital. Eu acho que eu cresci tanto com essa falta mesmo, pela questão que foge do nosso controle, né? Tem muito mais a ver com Deus e com o que ele tinha que passar aqui nessa terra. Minha mãe foi maravilhosa cuidando do meu pai até o último dia de vida dele.
E eu cresci tanto com essa ausência, assim, tão bagunçada emocionalmente, que hoje eu não consigo me imaginar sem ficar com os meus filhos. Não existe, assim... Claro, quando eu tinha só o Luigi, eu adaptava. Então eu ficava de manhã com ele, trabalhava à tarde e iria pra escola. Era o cenário perfeito. Agora Deus me olhou pra mim e falou: você é merecedora de mais 2 vidas, você vai dar conta. E eu vou dar conta, entendeu? E agora eu tenho 3. Só que o buraco é mais embaixo pra eu fazer isso. Conta. Exato. Mas eu sinto uma necessidade tão grande de estar com eles. Eu me sinto tão assim privilegiada. E a minha cunhada me falou uma frase num dia numa conversa X, Bia, você vai lembrar de mim, que ela falou assim pra mim: Cu, todo o tempo que eu tô com o Ravi parece que não está sendo suficiente. E esse é o meu sentimento. Tudo que eu faço, tudo é pensando neles. E eu sempre acho que eu poderia fazer mais, que eu poderia estar mais tempo, que eu poderia cuidar mais. Às vezes eu tô nervosa. Gente, é cansativo, né? Às vezes eu tô irritada, às vezes eu tô de TPM, às vezes eu queria dormir. Tô no meu limite físico. E aí depois eu deito e eu choro de peso na consciência. Eu falo, caramba, mas tá passando rápido. O Luigi já vai fazer 7 anos, nasceu ontem. Os gêmeos acabaram de nascer, vão fazer 1 ano mês que vem. Você pensa assim, quando você olha o Lulu, ainda mais que ele já tá maior, você pensa assim, será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu vivi tudo? Todos os dias. Será que eu não fui tão intensa? Será Todos que os dias. eu faço isso também às vezes? Muito. E eu fiquei muito feliz esses dias que teve chegou a apostila da escola. Vocês receberam, né? Também todo mundo recebeu. E na apostila tinha uma imagem que falava, era a apostila de inglês. Escreva o nome de alguma pessoa que você conheça dessa profissão. E aí um dos desenhos era um dentista. E o Luigi já em vários momentos falou pra mim: ai mãe, você tá sempre na cozinha. Ai mãe, você fica em casa. E eu, caramba, né? E eu sempre fico reafirmando pra ele: filha, a mamãe tá aqui porque eu amo estar com vocês. Mas eu sou dentista, eu tenho uma profissão, né? Não sei o quê. E aí quando chegou a apostila que eu olhei, ele escreveu meu nome. Eu falei, caramba, falei pra ele, Lipe, vem ensina a vida, porque ele sabe que eu tenho uma profissão. Olha só, até isso é pesado. Porque eu quero estar com ele, mas eu quero que ele tenha orgulho de mim, que ele saiba que eu estudei, que eu trabalhei 13 anos seguidos, muito, assim, trabalhei muito, atendia muito paciente. E agora, não é que eu não faço nada, eu administro uma equipe, eu só não tô lá atendendo, mas eu tô por trás também, conferindo o sistema, vendo o atendimento das meninas, fazendo o pagamento, então eu tô fazendo alguma coisa. Mas até nisso a gente, né, porque, não sei, eu quero tanto estar com eles em todos os momentos, mas eu quero tanto que eles sintam orgulho de mim. Mas o que eu mais quero, que eu já falei isso várias vezes até pro Lipe, é que lá na vida adulta, numa roda de conversa, ele fale de alguma memória boa comigo. Entendeu? Que ele lembre de mim. Porque eu não tô fazendo isso como uma forma de que ele precisa me pagar, né, isso com uma memória. Não. Mas é pra saber que deu certo o meu papel. Porque eu quero ser essa mãe, entendeu? Mesmo me descabelando, ficando cansada, eu gosto disso. E eu sou muito grata por poder estar assim. Não é fácil, não é fácil. Eu às vezes fico, ai meu Deus, mas queria comprar tal coisa. E é uma coisa tão simples, eu podia só conversar com meu marido. E eu ainda fico nesse bloqueio. Eu ainda não passei dessa fase do bloqueio. Não, mas com o tempo você vai perder um pouco desse bloqueio, mas a gente acaba abrindo mão. Porque se eu estivesse também no mercado de trabalho, eu poderia fazer coisas que nós poderíamos fazer coisas que a gente não faz hoje. Mas tem uma coisa, Thaís, que é batido pra maternidade, mas a gente precisa sempre relembrar. Que tudo é uma fase, de fato. Então assim, quando a gente tá naquela fase que o nenê mama de 3 em 3 horas, a gente acha que nunca vai passar. Aí quando a gente tá numa fase, eu não sei, de um desfraude, que tá com uma dificuldade, nunca vai passar. Então todas as fases passam. Inclusive, essa da gente ter que estar 100%. Começa a chegar um momento que a gente tem um pouco mais de tempo, que a gente consegue, e a gente vai encaixar outras coisas. A gente não vai saber exatamente, nossa, agora vou sair. A gente nunca mais vai ter essa liberdade total, porque nós temos a responsabilidade. Sim. E a gente ama isso. Mas também vai chegar a hora que você vai abraçar mais coisas, que você vai ter um outro negócio, né? Que é uma hora também que eu estou indo atrás. Conforme vai crescendo, vai melhorando. E só pra gente finalizar, então, uma coisa que você falou muito sobre as pessoas que amam a gente fazerem comentários pro nosso bem, mas olha só como, sem querer, a gente acaba sendo injusta.
com as pessoas que a gente aponta um dedo. Ninguém nunca falou assim, mas e se o seu marido tiver um problema de saúde? Quem vai bancar a casa? Nunca me falaram isso também. Sempre a fala é assim, mas e se o seu marido te largar? É, verdade. Gente, se ele me largar, vai ser a mesma coisa. Claro, Deus o livre, Deus queira que não aconteça nada. Vai. Mas algum tipo de tragédia também. Por quê? Porque eu vou ter que me virar nos 30. E é por isso que é tão importante, na minha opinião, o estudo. Tem que estudar, tem que, né? Então eu tenho meus diplomas. Eu tenho vários cursos. Eu sou bacharel, né, em odontologia. Eu tenho curso de especialidade, sou ortodontista. Tenho meus cursos extras. Trabalhei muitos anos. Uma vez ou outra ainda vou, vejo um paciente aqui, outro ali. Então tá bom. Então eu não casei pensando em me divorciar. Exato. Eu não casei pra isso, eu casei pra ser pra sempre. Se acontecer, eu vou sair pra trabalhar. Da mesma maneira que se acontecer um problema de saúde, eu vou sair pra trabalhar. Da mesma maneira que se a gente achar que as contas não estão sendo pagas, eu vou voltar e sair a trabalhar. Mas enquanto a gente conseguir, mesmo que apertado, manter dessa maneira, eu me sinto orgulhosa de estar com os meus filhos. Não é? Tem que se sentir. Não, é muito bom. É muito criativo. No final, né? A gente passa o dia bem corrido, tudo, mas depois você fala, não, eu estive lá. É isso. É muito bom. Espero que a gente tenha ajudado vocês a quebrar um pouquinho desse tabu. E eu concordo 100% com o que você falou, que é uma fase, vai passar, vai. tudo passa. E eu acho que Deus escreve tudo na vida de todo mundo, na hora certa, no dia certo, no lugar certo, e vai acontecer. Tá bom? Eu amei. Obrigada por Que ter vindo, delícia. por ter compartilhado sua experiência, por ter contado pra gente uma coisa tão íntima e principalmente por ter, né, nos orientado a sentir orgulho de ser uma mãe que cuida dos filhos e cuida da casa e tá tudo Isso. certo. E uma hora a gente volta pro mercado. Volta, de alguma forma. Talvez não igual, mas volta. Obrigada mesmo. Obrigada viu? pelo convite, foi uma delícia. Beijo a todos, Tchau, espero que tchau. vocês curtam esse vídeo. Compartilha, comenta, manda pras amigas e até uma próxima.